Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Meus caros, eu estou em uma travessia sombria. Eu já pressentia, ainda em março, que o luto não me viria por trilhas lineares e que talvez a aceitação da morte da minha mãe houvesse chegado depressa demais, como quem escapa da dor antes de enfrentá-la, sabe? Ainda mais considerando as circunstâncias tão abruptas e cruas com que tudo se deu. 3 meses já se foram e agora a gente já se aproxima do quarto. Eu sinto como quem caminha num túnel sem fim ou num funil que estreita a alma. Ou se me permite a imagem, como se eu estivesse dentro de uma ampulheta a escorregar pelo tempo, sendo areia que cai sem trégua. Mas eu caio e continuo caindo, sem repouso para os pés ou alento para o peito. Eu tenho habitado essa tênue fronteira onde a tristeza se confunde com uma sombra da depressão. Eu reconheço que se eu não vigiar, se eu não lutar com firmeza contra o abismo desse vazio, eu posso ser tragada. A diferença talvez está em que eu ainda percebo quando a tormenta se anuncia, sabe? Ela me enfraquece por alguns instantes, mas ela não me afoga por completo. Eu ainda consigo erguer a cabeça para respirar entre essas ausências. E quando eu finalmente desperto desse naufrágio, o que me move é o anseio de sair dessa cova de pensamentos obscuros, que é diferente de depressão, que é quando você já desistiu, né? Você nem quer mais sair disso. E eu quero deixar essa travessia árdua e me reencontrar inteira de novo, sob o sol de Lisboa, vai. Que fase difícil, minha gente, que fase difícil. É coisa curiosa e talvez até cruel como que o dia, por mais que ele se mostre risonho e ornado de afetos sinceros, de instantes bons, alegrias breves ao lado de quem nos é caro, e ainda assim se encerra quando chega a noite, num véu de silêncio que nos arrasta ao mais escuro abismo da alma. Eu tenho sentido esse peso constantemente. Numa dessas noites, estava eu em um pranto vasto, como se o mundo já gasto de mim houvesse me deixado à margem da existência. E foi nesse estado, completamente desfeita, que eu ouvi de um amigo, meu melhor amigo, palavras que me prenderam o pensamento. Ele me falou sobre o silêncio da noite e a suspensão do tempo nessas horas mais sombrias, ainda mais quando a gente está sozinho. Pois é, meus caros, porque quando a noite desce e nos encontra sós e entristecidos, o tempo não corre, ele para. E nesse suspiro imóvel, nos dá a ilusão de que a dor vai durar para sempre. As madrugadas, quantas madrugadas, elas são lentas, são frias, vazias, são como um poço sem fundo, buracos negros que nos prendem à garganta do funil, onde nem se sobe nem se cai, apenas se comprime eternamente. Eu estou presa ali naquele buraco do funil. E por conta dessas palavras do meu melhor amigo, que podem parecer duras, né, falar do silêncio e a suspensão do tempo, mas foram doces e necessárias, e uma lembrança me veio que em outros tempos também houve noites felizes. Houve um tempo em que o silêncio noturno não doía, em que as horas se suspendiam em júbilo e riso, e em que desejar que o tempo parasse era um gesto de alegria. Houve um tempo em que a madrugada era sorriso e não lamento. Querer suspender o tempo e congelar um instante quando algo bom nos acontece, como quem deseja pintar memórias para levar consigo quando o sino final da vida, enfim, soar, é talvez o mais claro sinal de que a vida está sendo verdadeiramente vivida, de forma plena. Já o silêncio da noite, quando a gente atravessa tempos sombrios e desânimo nos rouba até mesmo o desejo de existir, anuncia o oposto. Não é apenas o tempo que se suspende, mas tudo
em nós. Uma espécie de prisão que, sem querer, a gente constrói ao redor de nós mesmos quando a gente está num estado emocional de travessia. É um limbo, esse espaço entre quem a gente foi e quem a gente ainda não conseguiu ser. A verdade é que o quem eu sou de agora, pós-morte da minha mãe, ainda não se libertou. Eu ainda não sei, ainda não se revelou, sabe? Mas algo em mim intui que esse dia vai chegar. Devagar, com cuidado, com presença e com amparo que eu preciso. Porque sim, eu tô triste, eu tô despedaçada até. Mas sinceramente eu decidi confiar no processo. Se é para me desfazer, então que eu sinta em cada noite mal dormida o peso e o rasgo de cada parte que se vai de mim. Eu prefiro isso a não sentir nada. Prefiro isso a esquecer o quanto viver, apesar de tudo, é raro e extremamente belo. Até o silêncio, que suspende o tempo, tem sua beleza, né? Eu vou ficar bem, meus queridos, prometo. Eu quis fazer um episódio especial, dramático hoje. Quase que um texto escrito, uma prosa poética, mal feita, mas feita. Até o próximo episódio. E obrigada mesmo pelos comentários, pelas curtidas, por sempre estarem aqui me ouvindo e as mensagens de apoio. Amo vocês.